E hoje quem responde às perguntas do quadro Chame Psique é a psicóloga especialista em recursos humanos, Márcia Lins. Bom dia. Bom dia, Soares. Tudo bom, Janaína? Tudo bem. Vamos então à primeira pergunta, que é do Getúlio Silva, morador da Madre Deus. Ele diz o seguinte: quando eu entrei para exercer uma função, um colega de trabalho disse a mim que eu não passaria muito tempo naquela vaga. Como me adequar à situação e não deixar o medo à frente de tudo? Bem, antes de mais nada, a gente tem que passar... Vamos pensar, o que é o medo? Né? O medo é um sinal de alerta. E esse sinal de alerta, ele acontece por quê? Devido a alguns estímulos. Esse estímulo pode ser verdadeiro, como pode ser imaginário, né? A gente está imaginando alguma coisa e começa a liberar alguns hormônios, né? Hormônios de adrenalina, cortisol, que faz a gente ter três tipos de reação. Ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente fica em estado catatônico, paralisado, né? Então, diante de uma situação como essa, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que pegar e analisar o que essa pessoa está falando, por que ela disse que eu não vou permanecer, e questionar para ela. Já foi uma recepção negativa, né? Lógico, vamos dizer assim, não é recomendável isso. A pessoa vai iniciar um trabalho e a pessoa já está dizendo assim, ó, nem venha que aqui você não vai ficar. Eu acho que quem está mais com medo é quem verbalizou isso. Talvez o medo de perder o lugar dele e o outro ser mais competente que ele. Então, o medo talvez não seja para quem está sendo direcionado, mas quem está direcionando essa fala, ele está com medo talvez de que a vaga dele esteja ameaçada, né? Isso é bem comum nas empresas, né? Sem dúvida. Qual é o efeito psicológico? O que é isso? E como também pode ser combatido para que não tenha um efeito maléfico? Sempre a gente tem que conversar, né? Eu acho que o papel do líder aí é muito importante. Ele está atento ao que está acontecendo dentro da equipe dele e, a partir daí, ele fazer uma mesa redonda, né? Chamar todos, conversar, orientar, porque isso pode trazer grandes prejuízos para dentro da empresa. Prejuízos tipo na produtividade, a pessoa começa, como eu falei, né? A pessoa pode ficar com tanto medo que ela paralisa. Ou senão ela começa a fazer as coisas de uma forma muito ansiosa, angustiada e com certeza a produtividade dela vai cair. É isso mesmo, a Carla Santos mandou a pergunta aqui do Anjo da Guarda, ela diz, isso acontece muito no meu trabalho e o chefe deixa que as pessoas trabalhem de forma receosa, com medo de perder o emprego, como agir? Aí quando é o chefe, né? Aí você tem que tentar sensibilizar ele, mostrar para ele que esse tipo de comportamento está prejudicando o andamento dentro da empresa e que talvez se ele agir de uma outra forma, ele vai colher bons resultados. E se por acaso o chefe tiver um chefe acima dele e ele não estiver resolvendo, procure esse outro chefe. Sem esquecer que dentro de algumas características é crime, né? Com certeza, pode caracterizar assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né? A Sônia Martins, moradora da Areinha, pergunta o que devo fazer para não entrar na lista dos possíveis demitidos, caso a empresa esteja passando por uma crise. Bem, eu sempre tenho que estar muito atenta à minha carreira, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Independente da empresa estar em crise ou não, o profissional ele tem que sempre estar fazendo um planejamento da sua carreira. Ele não pode só pensar no desemprego na hora que ele está numa crise, mas ele sempre tem que estar preparado, né? O que a gente chama de empregabilidade. Eu tenho que sempre estar buscando o aperfeiçoamento contínuo para não perder, né? As empresas sempre estarem buscando a minha presença ali dentro dela. Sem dúvida, talvez isso responda à pergunta da Tereza Cavalcante do Filipinho. Ela disse o seguinte, como é que eu devo encarar uma demissão que não estava esperada por mim? Com certeza um profissional mais qualificado, mesmo sendo demitido, ele vai estar com portas abertas e vai encarar isso de uma forma melhor, Exato. né? Sempre a gente tem que fazer um planejamento estratégico, né? Tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, né? A gente nunca pode ficar só com um único plano, porque e se der problema? Então eu tenho que ter uma alternativa. Então, sempre na nossa vida, a gente sempre tem que estar aperfeiçoando, buscando novas alternativas. A gente não pode ficar limitando a um ambiente. Eu sempre falo que ninguém pode ser refém de uma empresa e nenhuma empresa pode ser refém de ninguém. Doutora, há casos em que é preciso ir ao consultório, a um especialista, depois de, por exemplo, uma demissão?
Dependendo de como a pessoa está reagindo, né? Porque uma demissão é como um luto, né? Você tem que saber como elaborar aquela quebra de uma rotina. Imagine, você tem toda uma rotina pré-estabelecida, horário de acordar, o que você vai fazer, o tempo que você vai permanecer dentro daquele ambiente, os laços sociais e os vínculos que foram criados ali, e às vezes essa perda, as pessoas não estão preparadas, né? Então, às vezes, procurar um especialista, pelo menos para trabalhar um pouco esse luto, né? Do deixar essa rotina. Porque muita gente pensa que perder o emprego é somente a questão econômica que está em jogo. Mas não, tem várias dimensões. Tem a dimensão social, a cultural e tem a dimensão também psicológica, né? Que afeta bastante. A quebra desses grandes vínculos quando a gente sai de um ambiente de trabalho. Pergunta agora da Sandra Souza, ela que mora no João Paulo. Qual o perfil deve ter a pessoa para conquistar a estabilidade na empresa? Aí eu falo assim, a questão da empregabilidade, né? O aprendizado contínuo, você sempre tem que buscar aperfeiçoar, atualização, nunca ficar acomodado, ser proativo, né? Não ficar sempre esperando, quando o meu chefe falar, não. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que trazer sugestões, ideias, eu tenho que sempre estar pensando em aperfeiçoamento do meu trabalho, oportunidades de melhoria, tem que saber trabalhar em equipe, a questão dos relacionamentos é importante. E um tema que também é muito importante, a inteligência emocional, né? Saber lidar com as diversas pressões do dia a dia de trabalho e saber como conduzir isso da melhor forma possível. Esses são alguns aconselhamentos. Uma pergunta agora do Roberto Medeiros, do Centro. Ele diz o seguinte: fui demitido da empresa que dediquei 31 anos da minha vida. Tudo se resumia a essa empresa. Como faço para superar essa crise? Esse é aquele ponto que eu falei, né? Quando tudo se resume a um ambiente. Quando a gente sai de uma organização, e principalmente quando passa muito tempo dentro dela, o aconselhável elabore uma nova rotina para você. Não fique sem ter uma sistematização, tipo horário de acordar, horário de almoçar, horário de fazer algumas atividades físicas. É importante a atividade física, pelo menos ele vai liberar alguns hormônios, ele vai também estar trabalhando e sociabilizando com outras pessoas, ou dentro da academia, ou na praia, na caminhada. A questão da base espiritual, que é importante, né? A gente focar com a nossa religião e buscar, né, esse amparo também. E fazer um novo planejamento econômico dentro de casa, para conseguir, né, passar por esse período sem sofrer tanto. E atualizar, e importante, o network, né, uma rede de relacionamentos intensa, para que você consiga ter boas oportunidades. Agora, esse network a gente não só pode fazer quando está desempregado. A gente, durante o ambiente de trabalho, a gente já deve estar com o network bem conduzido, bem trabalhado, né? Que é justamente a rede de contatos, né, profissionais. A gente não pode só pensar nela quando a gente está demitido, mas alimentar e cultivar ela durante o longo da nossa carreira. Durante os 31 anos, com certeza, ele deve ter tido uma boa rede de relacionamentos aí. Essa dica de elaborar uma rotina é bem legal, bem bacana. Olha, sobre esse assunto a gente vai falar então com a Imperatriz. A Mônica tem uma pergunta aí pra gente. Diga, Mônica. É isso, Janaína. Primeiramente, bom dia, doutora Márcia. Bom, aqui na região tocantina, toda segunda e quarta-feira, nós temos o quadro Emprego aqui no Bom Dia Mirante. E a gente sempre mostra muitas situações como dessa pergunta, desse homem que passou 31 anos numa empresa, perdeu o emprego, com certeza agora fica com medo, fica com receio, mas o que ele pode fazer para recomeçar? Tendo network, tendo os contatos, tendo especialização, como ele pode recomeçar em uma nova empresa sem ter o medo a partir de agora, mesmo depois de tantos anos de trabalho em um outro local, doutora? Bem, o medo sempre vai existir, né, nas pessoas, né? E aí ele vai ter que trabalhar o quê? Buscar desempenhar a atividade da melhor forma possível, tentar entender a cultura da empresa que ele está trabalhando, tentar entender quais são os objetivos e a finalidade que ele está fazendo ali e dar o melhor dele, né? Eu sempre digo, sempre dê o melhor de você durante a tua rotina de trabalho.
essa seria uma das dicas que a gente poderia estar recomendando para ele. E lembrar que mais 4 anos ele pode requerer aposentadoria já por tá tempo de próximo. contribuição, 35 anos de serviço. Mas não aconselho ficar em casa, né? É importante Eu já ia desenvolver, dizer, trabalhar. é um outro medo, né? aí que a gente tem que depois falar disso. Exato, exato. Muito obrigado, então, pelas informações. De nada. Muito obrigada. Um bom dia para todos aqui.